Nosso estudo dessa manhã, irmãos, eu tenho falado aqui sobre a necessidade que nós temos do Espírito Santo, né? A necessidade dele sempre foi clara, manifesta desde os antigos, nos primórdios no Antigo Testamento, que é revelado isso, e também o que nós vemos na conjuntura do Novo Testamento, na conversão do crente, na vida do crente, na vida da igreja. Então, eu penso que seria bem lógico a gente fazer o que vai fazer hoje, meditar um pouquinho a respeito do fruto do Espírito. Se ele é tão necessário para nós, nós temos isso revelado no Novo Testamento. Eu nem vou me ater tanto à descrição lá de Gálatas, que é onde Paulo trata muito especificamente disso, mas vamos ler, porque esse é o nosso texto-chave. Ele fala sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5:22. Aqui ele traz um contraste entre as obras da carne, que é natural do homem, a nossa pecaminosidade, idolatria, feitiçaria, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e por aí vai, né? Como ele diz, coisas semelhantes. Tudo isso obras naturais da carne, uma tendência que nós temos para isso. E que, de fato, muitas vezes nós carregamos no nosso tempo de incredulidade. Mas, como nós temos necessidade do Espírito Santo, e nós vimos o porquê, as razões, aqui nós temos uma mostra clara da necessidade que nós temos. Porque se naturalmente nós temos propensão para esses pecados, irmãos, talvez não todos, mas, como disse alguém outro dia, olha, acho que foi o Vitor, até uma pregação, Vitor, que nós somos capazes das piores coisas, às vezes até coisas que a gente nem imagina que faria, nós somos capazes, dependendo da situação, né? Porque a pecaminosidade que habita na nossa carne é terrível. Mas é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. E aqui no versículo 22 ele descreve o fruto, ou seja, a consequência do Espírito Santo, o que ele gera em nós, o que ele proporciona na nossa vida, que é justamente o oposto daquilo tudo que está na nossa propensão da carne. Então diz o versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então ele conclui aqui no versículo 23, quanto a essas coisas não há lei, não há nada que realmente possa condenar essas coisas. Porque ele está dizendo aqui, essas coisas não são condenáveis de maneira nenhuma, pelo contrário, elas são absolutamente boas. Esses frutos, né, vamos chamar a atenção, que a gente fala os frutos do Espírito, mas há de se notar que Paulo escreve no singular, o fruto do Espírito. E na verdade, ele demonstra essas coisas todas como parte do fruto, ou seja, da consequência visível da obra do Espírito Santo na nossa vida. Não são frutos independentes, mas eles são um conjunto de coisas que são, como um todo, consequência da presença do Espírito Santo em nós. Essas coisas não são condenáveis de maneira alguma, porque elas são boas e a gente precisa delas. O crente deve buscar viver essas coisas. Amém?
se apropriar delas e viver delas. Porque isso é bom. E é bom, é agradável a Deus, é bom para nós, é bom para todo mundo. Nossa meditação, na verdade, vai ser nesse sentido. Eu vou deixar, assim, até a questão do exame mais acurado dessas palavras aqui, irmãos, para uma outra circunstância. A gente já fez estudos sobre cada um desses pontos, né, do fruto do Espírito, mas eu não vou me ater a isso hoje, tá? Brevemente a gente pode mencionar assim, mas dentro do aspecto que a gente tem estudado sobre a necessidade do Espírito Santo na nossa vida, eu creio que seja mais importante a gente ver por que essas coisas aqui são importantes estar presentes na nossa vida. Tem que ser visível. Nós recebemos o Espírito Santo e não podemos extinguir, apagar, ofuscar ele. Nós devemos seguir a direção do Espírito Santo, a orientação dele, não entristecer, não ofender o Espírito Santo, não desprezar ele. Amém? É isso que nós temos visto. Então, se nós atentarmos para o Espírito Santo que habita em nós vamos ser, sim, levados a essas coisas para se sobrepor, para suprimir aquelas obras da carne que estão tão prontas a se manifestar em nós, que a gente vê logo acima no texto aqui. Eu vou deixar depois para os irmãos. Essa semana eu pretendo mandar todo esse estudo conjunto, e aqui vai um apêndice, tá bom? Com a descrição do sentido original dessas palavras. Aqui para a gente meditar, eu vou deixar para vocês refletirem a respeito disso depois. Mas, irmãos, o fruto do Espírito é isso, é o resultado da presença de Deus em nós, da vida de Deus em nós. Que privilégio maravilhoso tem o crente, de ele receber dentro dele, vive em nós, o Espírito de Deus. Nós não estamos sozinhos em nada. E nós não estamos sozinhos na nossa luta contra o pecado. O crente naufraga no pecado quando ele extingue o Espírito Santo da vida dele, quando ele apaga o Espírito Santo da vida dele. O mesmo acontece com a igreja. Se nós buscarmos a direção de Deus, que é dada para nós através do Espírito Santo, que nos dá entendimento da palavra, nos coloca em submissão a Ele, nós vamos ser abençoados sempre, irmãos. Ele diz aqui o fruto do Espírito, porque são coisas, apesar de nós vermos aqui que existe uma pluralidade de coisas, mas elas formam um fruto único, né? Que se manifesta em diversos aspectos do nosso caráter, da nossa maneira de viver, no amor, no gozo. A gente pode ter uma tendência má, mas, por exemplo, o amor aqui, eu não vou destrinchar tudo, mas o amor aqui é aquela palavrinha bem conhecida nossa do grego. Mesmo os crentes que não conhecem grego, né? Tem algumas palavras que a gente sabe. E essa aqui é ágape. Que é aquele amor, aquele mesmo modo de amor que fala que Cristo teve. João 3,16. O amor de Deus por nós é amor ágape.
O amor de Cristo é ágape. É um tipo de amor que envolve sacrifício, que quer ver o bem de outrem, né? De outra pessoa, custe o que custar para ele, mesmo sabendo que tem um preço a ser pago. A nossa tendência, muitas vezes, né? É o egoísmo. Então, às vezes, a gente tem que lutar com isso, irmãos. Eu estou usando esse ponto para exemplificar. Na carne. Ah, você é um crente, você é um filho de Deus, tal. Mas você talvez viveu anos na sua vida, muitos anos. Você vivenciou uma vida de egoísmo e sem se dar conta de que isso era errado. Mas o Espírito Santo, ele vai revelando para nós mesmos o que nós estamos manifestando. Será que nós conseguimos enxergar nosso egoísmo, por exemplo? Essa é uma tendência natural da carne. E o egoísmo contrasta exatamente com esse tipo de amor ágape. Se Deus fosse egoísta, né? Tem gente blasfema aí que diz, Deus quer glória para ele. Por que eu tenho que ficar dando? Deus é arrogante, Deus é egoísta, Ele quer que a gente viva para Ele. A falta de entendimento, não? Deus é digno de toda a glória. E a gente passa a entender isso. Se Deus fosse egoísta mesmo, o que Ele faria? Ele poderia destruir todos nós sem nenhuma misericórdia. Ele faz o que quer. Ele é Deus. Ele detém todo o poder. Quem é que pode estorvar a mão de Deus? Quem é que pode impedir qualquer coisa? Tinha um poeta, né? Foi muito cultuado no passado aí no meio artístico brasileiro. Acho que a maioria conheceu. Tinha até coisas bonitas, né? Mas era um homem pernicioso. O Vinícius de Moraes, ele, em uma música, ele diz a respeito de Deus: se foi para desfazer, por que é que fez? A gente vê que a sabedoria humana é estultícia diante de Deus, né? Quando a gente vê a palavra. Ele desconhecia uma coisa chamada graça. Ele desconhecia o favor de Deus. Ele ignorou isso. Deus é amor. A Bíblia diz isso. Então, quando a gente consegue, pela direção e pela força do Espírito Santo, se apropriar relativamente desse fruto dele, dessa característica, é uma característica divina. O amor de Deus a ponto de se entregar por nós. Então a gente se apropria de uma característica divina e isso faz
uma transformação na nossa vida. Então, por isso e outras razões é que o crente realmente é chamado para ser feito diferente, porque o Espírito Santo, habitando em nós, ele vai ter uma participação ativa na formação do nosso caráter em Cristo. Nós somos feitos novas criaturas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo, ele nasceu de novo, agora ele tem nele a semente do Espírito de Deus e ele é uma nova criatura porque as obras dele começam a revelar aquilo que está dentro dele. Nós vamos até mais propriamente aqui, irmãos, algumas coisas que Paulo escreveu aos Filipenses, tá bom? Então a gente vai deixar de lado aqui essa base que nós temos em Gálatas 5:22 e nós vamos pensar alguns versículos daquilo que Paulo escreveu para os Filipenses. Como eu disse, esse fruto, ou seja, o conjunto dessas coisas, muda a nossa vida e traz consequências em todos os aspectos dela. Primeiramente, a gente vai ler aqui Filipenses 1:11. Aqui Paulo ele fala sobre o fruto do Espírito em relação a Deus mesmo. Ele diz assim, olha, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A primeira coisa que a gente deve verificar em relação a Deus. Ele fala aqui de frutos de justiça. Isso está dentro daquele conjunto, né, de aspectos que nós podemos ver que é a consequência do Espírito Santo na nossa vida, o fruto do Espírito. Uma característica dele é que o verdadeiro fruto, ele não tem o objetivo de glorificar o crente, mas de glorificar a Deus. Notem, para a glória e louvor de Deus. Os frutos, as coisas que glorificam o homem, o crente, eles são da carne, gente. É bem notório a gente observar isso quando as pessoas estão agindo, mesmo no meio religioso, no meio das igrejas, quando as pessoas estão agindo buscando a própria glória. Pessoas que estão nas igrejas procurando ser grandes, serem reconhecidos. O que a gente faz? Será que nós fazemos buscando reconhecimento das pessoas, do mundo? A gente está atrás de elogios, de recompensa humana? Se for assim, nós precisamos buscar mais do Espírito. Porque nós devemos buscar a glória de Deus. Tomando o próprio Paulo por exemplo. Será que nós vemos pessoas na Bíblia elogiando Paulo?
contexto que a gente vê foi que ele lidou muito mais com críticas, com desprezo, do que com qualquer elogio. A única coisa que eu posso me lembrar assim que poderia beirar um elogio é o que Pedro fala. Mas Pedro fala que os escritos de Paulo tinham pontos difíceis de se entender. Mas ele coloca ali como alguém que escreveu inspirado por Deus. Então eu vejo isso como um tipo de elogio. Mas é tudo que eu posso me lembrar. Talvez você se recorde de alguma outra coisa. Mas é fato de que ele mais foi desprezado e, por exemplo, quando ele escreve aos Coríntios, ele teve que defender a apostolicidade dele. Muitas vezes ele foi questionado, pessoas que tinham dúvidas sobre a conversão dele. Mas por que será que Paulo fez o que fez? Ele buscava a glória humana? Ele desprezou tudo. Se Paulo quisesse glória, ele teria isso no judaísmo. Não é verdade? Ele era um homem que tinha... Se ele recebeu aquelas cartas de autoridade para prender pessoas lá em Antioquia, em Damasco, obrigado. É sinal de que ele gozava de prestígio para isso. E tudo indica de que Paulo teria prestígio ali entre os judeus, e isso tendia a crescer. Mas ele teve, como ele mesmo diz, tudo aquilo, isso e muito mais ele teve como esterco, como lixo. Porque a vida dele mudou. O Espírito Santo passou a guiar a vida de Paulo, e ele passou a buscar inteiramente fazer aquilo que fosse para a glória de Deus. E isso feito em Cristo, na sua fé no Senhor Jesus. Então, irmãos, é uma coisa que a gente deve buscar. Nosso serviço, nossos sacrifícios, nossas obras de justiça, tudo que a gente fizer, o alvo seja glorificar a Deus. Amém? O Espírito, quando o Espírito está moldando o nosso caráter, nós buscamos isso. Nós queremos glorificar a Deus. É isso. Esse é o alvo da nossa vida. Então, eu sempre falo isso a nível pessoal, a necessidade que o crente tem do Espírito Santo, e falo no nível da igreja. Nós não estamos aqui para ser vistos como uma igreja que chama a atenção do mundo, da mídia, da imprensa, da sociedade, só se for pela nossa contundência em pregar com fidelidade a Cristo. Mas nosso objetivo aqui não é ser importante. Sabe, muitos almejam o pastorado porque acham que vão ter importância dentro da igreja. E depois que entram no pastorado, eles querem ser importantes, conhecidos entre os pastores. Existe um mal que eu percebo. Às vezes as pessoas perguntam para mim: você conhece a igreja do pastor tal? Não. Mas não conhece. Sabe, eu não ligo a mínima para ter essa convivência social de pastores, né? Porque alguns se colocam assim como uma elite religiosa na cidade, na região, no lugar. A gente não deve ter preocupações como essas. Ainda que seja num obscuro lugar, como diz aquele hino, realmente toda a importância da nossa vida, irmãos,
deve estar nisso, de glorificar a Deus, agradar a Deus, honrar a Deus, que o nome dele seja manifesto, não o nosso, o dele. Amém? Isso se aplica a todos nós, em tudo que a gente fizer. Tá? Existe também consequências assim em relação ao fruto do Espírito para conosco, em nós mesmos. Paulo fala sobre isso também no capítulo 4 aqui de Filipenses. Se o fruto do Espírito revela, direciona a gente para glorificar a Deus em relação a nós mesmos, o que é que ele traz? O que ele produz? Olha, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O Espírito produz alegria em nós, mesmo em meio às lutas. Regozijai-vos. Alegrem-se, né? Trocando em music, alegrem-se sempre no Senhor. Isso aqui não quer dizer que a gente vai viver rindo para as paredes, que a gente não vai lidar com os problemas como se eles fossem problemas reais. Né? Quem é que não se entristece? Quem é que não chora? Quem é que não se, vamos dizer assim, preocupa com algumas coisas? Nossa responsabilidade traz preocupações. Porém, tudo isso tem uma limitação quando nós deixamos o Espírito Santo agir e moldar nosso caráter, porque essas coisas todas são colocadas na mão de Deus. É isso que traz regozijo para o crente. Regozijai-vos no Senhor é uma maneira que Paulo diz: descansem no Senhor, saiba. Não permita que as circunstâncias moldem seu caráter, o seu pensamento. Alegre-se sempre. Isso está mais ou menos ligado à primeira questão, né? Se Deus está sendo glorificado, é o que realmente importa. E se eu sei que Deus está agindo na minha vida, eu devo saber que tudo está em boas mãos. Então, descanse, alegre-se nisso. Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses aqui, ele estava de férias numa praia paradisíaca, maravilhosa, descansando, uma festa com a família. Tá? É isso? Não. Sabe onde ele estava? Aprisionado. Então, veja só. Mesmo nessas circunstâncias aqui, separado dos queridos dele, certamente em meio a muita luta, muitos desafios, muita coisa que preocupava. Fala, ele se preocupava pelas igrejas, né? Pelos irmãos. Não era uma preocupação egoísta, mas ele tinha preocupações, sim, responsáveis. Mas ele sabia em todo o tempo que, na verdade, a igreja não era dele, Cristo estava cuidando da igreja. Que o Senhor estava cuidando da vida dele. Então ele podia dizer isso. A alegria dessa maneira é o fruto do Espírito, não
restrito às circunstâncias. A gente, né, essa semana para mim tem sido uma semana de tristeza, por um lado, pela separação, pelo falecimento da minha mãe. Não tem como a gente não ficar contristado, né? A gente passa por essas circunstâncias, mas isso não tira a nossa paz, a nossa alegria no Senhor. Nosso semblante pode até estar triste, a gente se abater por um fato imediato, mas por outro lado, irmão, sempre esse conforto do Senhor é que é para nós regozijo. Eu tenho o privilégio de poder ter uma confiança, uma esperança firme de que meus pais estão salvos. Isso me conforta profundamente. Mas digamos que não fosse assim. Talvez alguns aqui perderam, ou vão perder ainda seus entes queridos, seus pais, sem Cristo. Nem isso tira a nossa alegria. Deus seja glorificado em tudo. Nem isso deve tirar a nossa alegria. Nós entendamos a alegria, esse regozijo dessa maneira. Nós vamos sentir pela separação? Sim. Vamos sentir mais ainda, porque muito possivelmente esses se perderam, vão estar na condenação eterna? Sim. Mas a glória, a justiça, a verdade de Deus manifesta é maior do que essas coisas todas. Então, os frutos do Espírito, esse conjunto de características, sempre vai nos levar a glorificar a Deus. Isso sempre vai levar, em relação a nós mesmos, a um conforto, a uma alegria. Entendamos essa alegria, esse regozijai-vos. Como eu disse, não é ficar rindo para as paredes, mas uma alegria no sentido de paz interior, de verdadeira satisfação em Cristo. O que Deus deu é isso, em todas as circunstâncias da vida. Paulo estava na cadeia, ele não queria estar lá, mas é o que Deus deu. E, como dizem, se alguém te dá um limão, faça uma limonada. Paulo aproveitou bem a circunstância que ele vivia ali. Dentro das circunstâncias que a gente vive, nós devemos saber glorificar a Deus e ver aquilo como algo, se Deus proporcionou para nós, é algo que nós podemos tirar alguma coisa de bom. O fruto do Espírito também se manifesta em relação aos outros, sempre. Isso é bem notório. Talvez eu não posso enxergar o seu coração, você não pode enxergar o meu, se o que nós estamos fazendo é para glorificar a Deus. Talvez algumas atitudes nossas vão revelar, certo? Às vezes a gente percebe quando alguém está querendo sua glória, certo? Mas nem sempre isso é perceptível. Também a questão que nós vemos aqui em relação a nós mesmos, nem sempre nós temos uma percepção nítida em relação a se o Espírito tem moldado o caráter daquele crente em revelar o regozijo dele, a satisfação dele em Cristo. Mas é mais visível
é mais visível o fruto do Espírito, nas suas diversas características que a gente vê ali, nessa relação para com os outros. No capítulo 2 de Filipenses, aqui a gente lê alguns versículos mais, versículo 3 até 8. Ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, notem, o fruto do Espírito, que ele vai se manifestando, uma coisa vai ligando a outra. Se nós não fazemos por vanglória, isso já está muito ligado àquilo, não é a nossa glória, mas a glória de Deus. Mas também em relação aos outros, o fruto do Espírito revela humildade quando nós consideramos os outros superiores, ou seja, mais importantes do que nós mesmos. Olha o fruto do amor, ágape, né? Não é egoísmo. Eu não sou o centro do mundo, eu sou a pessoa mais importante. O mundo tem que viver em função de mim, a igreja tem que viver em função de mim. Não. Os outros são mais importantes. O mundo seria maravilhoso, irmãos, se cada um de nós vivesse assim. A própria vida na igreja revela isso. Se para mim você for mais importante do que eu, e para você eu for mais importante do que você mesmo, nós vamos viver muito bem. Percebe? Nós vamos estar nos doando uns pelos outros. Agora, quando cada um vive para si, esse é um grande problema. Esse é um problema que muitas igrejas vivem. Uma coisa que eu já disse algumas vezes a alguns irmãos, que deliberadamente não queriam compartilhar dificuldades que eles estavam passando com a igreja. Por que você não quer compartilhar com a igreja? É importante que a igreja saber. Às vezes alguém pode ajudar a gente a fazer alguma coisa em prática. E mesmo quando não pode, os irmãos podem ajudar fazendo o quê? Orando. E se nós confiamos na palavra de Deus, a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Então nós vamos saber que isso faz diferença. Sim. Por que eu não quero compartilhar? Sabe por quê? Tem pessoas que entram na igreja pensando assim: a minha vida é a minha vida, a igreja não tem nada a ver com isso. É lógico que a gente tem algumas particularidades. Eu não vou chegar aqui e ficar expondo tudo, cada detalhe da minha vida, né? Não se faz assim, a gente tem que ter bom senso. Mas, irmãos, se eu faço parte de um corpo, eu tenho que entender isso. Nós estamos ligados por um amor. Vocês, a igreja, ela deve estar inteirada das minhas condições. É importante que a gente saiba da vida uns dos outros. Não sei se vocês vão se lembrar dos tempos da pandemia, que a gente ficou sem poder realizar culto, e a gente começou a fazer os cultos pela internet. Lembram disso? Mas teve dia, lembra? Nós fizemos isso, acho que, não sei se uma, duas vezes no meio daquilo. Eu falei: olha, vamos nos reunir, não para fazer culto, mas para bater papo, para saber como é que cada um está. Lembram disso? Que a gente sentou para conversar, saber como é que estavam as coisas, porque, olha, muita gente se trancou e ficou meio maluca durante a pandemia, né?
afetou até a sanidade mental. Mas a minha preocupação era de saber como cada um estava, em que circunstâncias. De repente a gente podia até estar passando alguma dificuldade material, que muita gente passou. Espiritualmente, como é que está? Né? Como é que está na casa? Como é que está a nossa vida? É importante a gente saber um do outro. Quando a igreja começa a viver muito para si mesmo, eu digo, olha, se você não quer que a igreja participe da sua vida, não quer que ninguém na igreja saiba das coisas da sua vida, você quer viver a sua vida à parte, não seja membro da igreja. Pode pedir desligamento. Você vem, se você só gosta de assistir algum culto, tal, você vem, visita, senta, canta, assiste o culto, se é isso que você quer. Agora, a vida da igreja não. Nós somos chamados para viver em um corpo, unidos de verdade. Amém? Então, tem que ter essa interação entre nós. Eu fico chateado mesmo quando eu fico sabendo tardiamente de alguma coisa que está cercando a vida de alguns irmãos. Né? Algum tempo atrás, não aqui, lá em Betel, eu fiquei chateado de saber que de repente um irmão apareceu lá, vou embora. Mudou, resolveu mudar. Do nada assim, não conversou. Segundo soube, não conversou com o pastor. Os irmãos foram pegos de surpresa assim. Vai embora, acabou. Resolvi. Ninguém resolve isso da noite para o dia, né? É uma coisa que já vinha planejando. Não conversou com ninguém. Parece. A igreja não tem nada a ver com a minha vida. Né? Faço. Tudo bem que a igreja não iria proibir ele de fazer o que fez. Mas é até doído a gente saber que alguém resolve ir embora, dar as costas para nós assim do nada, como se não tivesse a menor importância. Né? É como se eu chegasse para vocês aqui agora e falasse, olha, eu vou me mudar para outro lugar, eu vou para longe, vocês arrumem outro para estar aqui, vocês têm irmãos capacitados aí, ficar à frente da igreja, tchau. Sou o quê? Olha, vocês não me fazem a menor falta. Não é assim? E eu sinto dessa maneira. Mas, sabe, irmãos, quando a gente tem o Espírito Santo agindo em nós, eu nem estou dizendo que o irmão fez isso, não tem o Espírito Santo, mas certamente ele deixou a orientação do Espírito Santo de lado, entristeceu o Espírito Santo fazendo dessa maneira, entristeceu o Espírito Santo e entristeceu a igreja, entristeceu até a mim, que nem fazia mais parte da igreja. Mas quando a gente age com a direção do Espírito Santo, nós temos um foco não só em glorificar Deus, em manter a nossa alegria, mas nós temos também o alvo de beneficiar aqueles que estão próximos de nós. Lembra alguns frutos do Espírito Santo? Benignidade, bondade. Não é a mesma coisa, tá? Mas vocês vão ver as definições ali. Existe uma coisa relacionada à disposição nossa em fazer o bem e no empenho nosso em fazer aquilo que é bom. Então todas essas coisas fazem com que a gente não olhe para a nossa vida como uma coisa assim, à parte dos outros. Não atente cada um, diz o versículo 4, para o que é propriamente seu, ou seja, exclusivamente seu. Isso é meu, ninguém tem nada a ver com isso. Mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, não é segredo para nós, ele pagou um alto preço pela nossa redenção. Jesus agiu não atentando para aquilo que é propriamente seu, mas ele visou a salvação das nossas almas. Mesmo sabendo o custo, a dor, ele se submeteu a passar por aqui. Por humildade, ele se entregou a servir. Então, quando a gente tem o fruto do Espírito Santo agindo em nós tendemos a deixar nosso egoísmo e tomar para nós características de Cristo. A gente se apropriar daquilo que é divino. E isso proporciona-nos que nós tenhamos um relacionamento de amor ágape, de sacrifício. A gente vê, Jesus enfrentou até a morte, e morte dolorosa, morte vexatória, mas por nós ele estava disposto a pagar, a suportar tudo isso. Então, é lógico que nós sabemos que temos sentido prático a morte de Cristo, mas é também um exemplo, não é só um exemplo, mas é também um exemplo para a gente, de olhar no nosso Senhor e permitir que o Espírito molde o nosso caráter à forma do nosso próprio Senhor. A gente olhar a nossa disposição de se despojar de si mesmo. Ele fala que Jesus tinha a glória de Deus, sendo o Filho de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele é Deus. Mas ele deixou aquilo tomando forma de homem, e não de um homem rei, senhor, de todas as coisas. Ele é rei, nós sabemos, para nós ele é rei, mas ele veio ao mundo como um filho de carpinteiro, de um trabalhador braçal, foi desprezado pela sua nação, mesmo fazendo tudo o que fez. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Isso tudo ensina a gente, irmãos, que se apropriar daquilo que é de Cristo para a nossa vida vai ser bom em relação aos outros. É isso que Deus quer. Amar o próximo como a ti mesmo. O fruto do Espírito se manifesta em relacionamentos saudáveis. Quando as coisas não andam bem no nosso relacionamento, está faltando direção do Espírito Santo, em casa, na igreja. Tinha um irmão, a gente às vezes dava carona para ele, toda vez que sentava para conversar com ele, eu achava incômodo que as conversas dele sempre giravam em torno de conflitos que ele tinha com pessoas. Conflitos no trabalho. Sempre estava... Será que a nossa vida é assim? Nós vivemos em conflito com as pessoas.
conflito no lar, conflito na igreja, conflito no trabalho. O Espírito Santo nos reveste de humildade verdadeira e proporciona relacionamentos saudáveis. Um relacionamento saudável não é um relacionamento conflituoso. É lógico que nós não vamos andar de braços dados com o mundo para agradar eles, sabe? Isso não é de Espírito Santo. Mas quando nós andamos pelo Espírito, até quem não teme a Deus e nos desaprova não tem como viver em conflito com a gente. Às vezes o crente vai ser perseguido, vai ser desprezado, né? Por causa da sua fé. Mas ele não faz isso uma batalha, uma briga pessoal. Tem um dito popular que faz sentido nesse caso. Eu vou falar a primeira parte, eu quero que vocês... Quando não quer, Deus não briga. Se eu não quero briga, não vai ter. Se você provoca alguém para brigar e ele retrucar, você vai ter briga. Se você provocar e ele não fizer nada, ele busca a paz, não vai existir isso. Por último, o fruto do Espírito traz também suas consequências assim, em relação às próprias circunstâncias. Capítulo 4. De novo, versículo 6. Ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos, em Cristo Jesus. Aqui a gente quase que percebe Paulo falando para si mesmo. Paulo, você está preso, mas não fique inquieto. Que suas petições sejam sempre conhecidas diante de Deus. E Paulo diversas vezes diz: eu não cesso de orar. Não cesso de orar por vocês. Ele se lembrava dos irmãos. Estava sempre orando, buscando a direção de Deus na vida dele. O Espírito Santo, ele traz aquele regozijo. Mas mesmo, então a gente diz, nas circunstâncias adversas, ele traz também essa paz que excede qualquer entendimento. Não é compreensível diante do mundo, é ilógico para o mundo. Quando tudo vai bem, é natural que a gente tenha uma sensação de paz. Falando dessa maneira, talvez a gente pense assim: faz muito tempo que eu não sei o que é paz. Sempre tem algum problema. Sempre tem alguma coisa que esteja aí para nos perturbar. Mas sabe, a paz de Deus, ela supera tudo isso, ela transcende, a despeito de tudo. O crente carrega uma paz interior. Ele tem paz com Deus e ele tem a paz de Deus na vida dele. Mas, que tipo de paz é esse? Ele explica aqui. Ele guarda nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo. Nós estamos sempre andando confiados nele. Nós somos guardados nisso, nessa confiança, nesse descanso. O Espírito gera em nós essa confiança.
Se a gente esquece que tem o Espírito Santo na nossa vida, se a gente esquece dele, nós começamos a ficar desesperados. Sabe, eu já tive essa experiência, né? Na minha própria postura, na minha própria atitude como pastor da igreja. A gente tem uma tendência, irmãos, e pastor passa por isso também, todo crente passa. Num certo momento a gente se descuida, a gente começa a pensar muito nas coisas em função do que é que eu posso fazer, é o poder da minha mão, minha capacidade de pensar, de resolver alguma coisa. E Deus, na sua sabedoria infinita, Ele vai levando a gente, todo mundo, a um estágio onde a gente percebe finalmente que nem tudo está ao alcance da nossa mão. E para falar a verdade, nada está ao alcance da nossa mão. Mesmo aquilo que a gente pensa que está ao meu alcance, eu resolvo, não está. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Leva a gente a uma dependência de Deus. E na verdade a dependência de Deus faz a gente mais confiante. Eu falei algum tempo atrás, olha, quando a gente faz as coisas debaixo de oração, olha, eu realmente orei, busquei a orientação de Deus, e Deus me deu convicção, por mais difícil que seja, por mais complicado, complexo que seja, doloroso fazer uma coisa, mas a gente faz aquilo em paz, porque a gente faz com confiança. Eu sei que estou fazendo a vontade de Deus. Agora, o oposto também é verdade. Quando eu faço baseado no meu achismo, né? Sem me preocupar com o que Deus tem para mim, então é onde nós encontramos nosso coração perturbado. Eu pergunto, irmão, irmã, você anda com o coração muito perturbado? Deixa as características do Espírito Santo preencherem mais sua vida, para você desfrutar mais disso, dessa paz que excede todo entendimento. São fruto do Espírito para nós mesmos em relação às circunstâncias. Não tem nenhuma circunstância que possa tirar a nossa paz com Deus, nossa confiança no poder dele. Nós precisamos do Espírito Santo porque o Espírito Santo é a própria evidência da presença de Deus na nossa vida. A igreja precisa disso, o crente precisa disso. Não é o carregar uma Bíblia debaixo do braço que faz a característica de Deus ser manifesta na minha vida, mas a nossa sujeição a Ele, a nossa dependência dEle. Eu falei, o Espírito Santo sempre vai usar a própria palavra, Ele nunca vai contra o que está aqui, mas Ele vai agir com o que está aqui, Ele vai agir aquilo, na nossa mente e no nosso coração. Vai ser racional, mas vai ser também emocional, vai ter sentimento, vai ter meditação. E essas coisas vão se tornar exteriores na prática. Que a gente possa ter, assim, uma vida que glorifique a Deus. Que a gente possa desfrutar de um verdadeiro regozijo no Senhor, uma satisfação em Cristo. Que as características do Espírito Santo possam ser manifestas na nossa vida também em relação aos outros. Aqui, em casa, no trabalho, o Espírito Santo ativo em nós proporciona o bem para nós mesmos. E, irmãos, aquela igreja primitiva lá em Jerusalém,
fala que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar, né? Isso vinha em consequência deles verem testemunho. Eu entendo que ali, logo depois daqueles dias que o Espírito Santo veio para revestir a igreja, o que eu vejo é que o fervor deles era tão grande, o Espírito Santo era manifesto na vida daqueles crentes de uma maneira tão maravilhosa, a vida de amor que eles viviam, o testemunho deles, o apego. Todos os dias eles se reuniam no templo, eles tinham vontade de estar juntos, adorando a Deus, louvando a Deus, louvando a Cristo. E tudo aquilo era certamente uma coisa que Deus usava para que aquelas outras pessoas enxergassem o poder de Deus na vida deles e eles queriam para eles também. É por isso que cada dia tinha mais conversões. Eu disse outro dia, quando a gente não tem conversões, é preocupante. Será que o Espírito Santo está agindo na vida da igreja? É lógico que nós não vamos ter conversão todo dia. Uma pena, mas a gente passar longos períodos de estiagem sem conversões, isso não é um bom sinal. É hora de a gente pensar bem sobre isso. Que a gente não extinga o Espírito Santo de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Que ele seja ativo e visível na nossa vida, na vida da igreja. Vamos lá.